Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Isaías capítulo 51, mas antes que nada vamos fazer a nossa pequena oração, pedir ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse momento entramos na Tua presença, para que seja o Teu nome exaltado, glorificado, meu Pai. Ó Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa levantar o caído, que o Senhor possa restaurar almas, meu Pai. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Então que nesse momento, Pai, que haja salvação. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Em Isaías capítulo 51, no versículo 7 e 8, fala assim: Ouve-me vós, que conheceis a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Então, aqui, Deus nos fala, principalmente para esses dias de angústia, para esse dia que nos sentimos injustiçados, para esse dia que parece que temos essa raiva fora da pele, esse dia que queremos fazer olho por olho, dente por dente, porque nós temos que reconhecer que, mesmo estando em Cristo Jesus, nós temos essa natureza pecaminosa, essa natureza que vem dentro do nosso coração, às vezes, de querer fazer algumas maldades. Mas quando lembramos que não estamos sozinhos, mas sim estamos com Cristo Jesus, que não vale a pena dar com a mesma moeda, que não vale a pena fazer olho por olho, dente por dente, aí automaticamente, em vez de ir fazer a nossa forma, nós entramos no secreto, falamos com Deus, entramos na presença de Deus, falamos com Deus e perguntamos: Espírito Santo, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Porque eu sei que as trevas são levantadas contra a minha vida, para que eu possa cair numa cilada, para que eu possa cair numa armadilha e depois talvez não tenha retrocesso, nem possa ir voltar atrás. Porque tem coisas, atitudes, decisões que nós tomamos às vezes que nem sabemos como voltar atrás, como retificá-lo. Entende? Por quê? Porque foi tomar essa decisão no momento de raiva, no momento de, como é que eu posso dizer, no momento onde que estávamos cheios de emoções e sentimentos e não sabíamos como manipular tudo isso, não sabíamos como levar tudo isso dentro do nosso coração. Nós temos que entender que, passe o que passe, haja o que houver, a primeira coisa a fazer, mesmo que seja difícil, mesmo que tenhamos raiva, ódio, porque os sentimentos vão vir, mas temos que entender que tem um Deus tão grande, é de imediato limpar o nosso coração. Porque senão vamos fazer coisas que vamos nos arrepender, ou simplesmente vamos machucar que não temos que machucar. Porque nós sabemos que um prego, quando nós colocamos um prego na madeira, mesmo depois de sentirmos arrependido e falar assim: ai, não era aqui onde eu queria colocar o prego, eu queria colocar o prego no outro lado. Uma vez tirando o prego, vamos conseguir o prego, mas o buraco já está lá. O buraco já está na madeira. A mesma coisa acontece quando nós também fazemos as coisas por raiva, por impulsões, não estamos sendo impulsivos. Nós vamos fazer isso, ok. Depois vamos pedir perdão, ok. Mas temos que entender que quem foi ferido vai continuar ferido. Só Deus pode limpar esse coração. Só Deus pode limpar esse coração. Então nós temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca. Temos que ter cuidado com nossos pensamentos, com nossas ações. Por quê? Porque nós nunca sabemos o que pode causar. Ah, Sandra, mas essa pessoa me magoou muito, também merece. Não, não merece não. Não merece que tu coloques em risco a tua salvação, a tua paz, por causa de uma pessoa que está a ser arrogante e prepotente, que está a fazer justiça contigo. Pelo contrário, aqui vamos seguir a palavra de Deus para poder ver realmente se a palavra de Deus é real. Se estamos, talvez, sendo incrédulos ou desconfiados da palavra de Deus, vamos colocar em prática então. Porque aqui ele falou assim: ouve-me vós que conheceis a minha justiça. Então isso é para nós que conhecemos a palavra. Isso é para nós que já sabemos que o nosso Deus é grande, que sabemos o que Deus fez por nós, que sabemos de onde Deus nos tirou. Por isso ele fala assim: ouve-me vós que conheceis a justiça. Quem é a justiça? O único justo juiz aqui é Deus. Então ele está falando para ouvir a sua palavra, para andar na sua justiça. E logo segue: povo em cujo coração está na minha lei. Então, nós temos que saber que
se nós conhecemos a palavra de Deus, mesmo que são poucas coisas, mas se nós conhecemos a palavra de Deus, dentro do nosso coração, antes que a raiva, antes que o ódio, antes que o rancor, tem que haver a palavra de Deus, a lei de Deus, o que Deus nos tem dado, o que Deus nos tem fortificado. Entende? Através da sua palavra. Então, nesse momento, principalmente momento de raiva, momento que nos dá ódio, momento de injustiça, momento de desprezo, momento de humilhação, é lá mesmo que temos que arrancar, aí, buscar, vasculhar, mesmo que for uma mínima palavra, o que Deus pensa disso? O que Deus pensa desse ódio que está dentro do meu coração? O que Deus pensa dessa raiva que entrou agora dentro do meu coração? O que Deus pensa da atitude que eu quero pensar? Porque nós temos que entender que nós, antes de colocar em ação, porque nós temos que entender assim, Deus, quando fala conosco, ou seja, o pecado que nós cometemos para Deus é diferente no mundo espiritual do que o pecado que cometemos para os homens. Por quê? Porque nós, com Deus, só pelo pensamento já estamos a pecar. Só pelo pensamento já estamos a pecar. Mas, para os homens, o pecado é quando colocamos e materializado. Como assim? Por exemplo, eu só pelo fato de querer fazer vingança, só pelo fato de querer matar o outro, de querer fazer o olho por dentro, estar a maquinar o mal, porque é mesmo, e aí nas 7 coisas que Deus odeia, uma das coisas é o coração que maquina o mal, o coração perverso, aquele que maquina e fala assim, desde que eu puder, desde que tiver a oportunidade, eu vou e faço isso, desde que eu tiver a oportunidade, eu vou e vou dizer umas poucas boas. Entende? Então, esse é o coração que maquina o mal. Essa é uma das 7 coisas que Deus odeia. Nós temos que entender que para Deus, não é quando nós fazemos fisicamente o ato do pecado, que é pecado, não. Com Deus já estamos a pecar espiritualmente. Entende? Então, só o fato de pensar isso, só o fato de estar maquinando isso, em vez de entregar para o Espírito Santo para limpar nosso coração e fazer a sua justiça, então já estamos a pecar. Já estamos a cometer essa atrocidade. Por quê? Porque dentro de Deus é espírito. Então ele já vê no nosso espírito o que está dentro. Porque o coração só Deus conhece. Mas para o homem, o pecado, para nós o pecado, é quando nós fazemos. Eu pensei em matar, então quando matar é quando eu estou a pecar. Eu pensei em adulterar, quando eu adulterar fisicamente é quando eu estou a pecar. Eu pensei ou seja, tenho um olho dessa pessoa, tenho vontade de fazer olho por dentro, então quando eu fizer fisicamente é quando estou a pecar. Mas não, temos até uma prova que para Deus, quando já logo na mente, só na mente já estamos a pecar. Já estamos para Deus isso já é abominação. Por quê? Porque mesmo ele fala aí, sim, quando Jesus falava assim, o homem que olhar uma mulher com desejo, não de estar com ela, só pelo fato disso, já está a pecar, já está a adulterar, já é adultério. Então, só pelo fato de olhar uma mulher, olhar um homem e desejá-lo, já é adultério. Então, aí nós conseguimos ver que no pensamento já estamos a pecar na frente de Deus. Não vamos pensar que é só quando colocamos em ação o pecado e aí falar, não, agora sim eu pequei, meu Deus. Não. Para Deus, no pensamento já cometemos o pecado, porque Deus é espírito. Então ele esquadrinha os corações, ele vê o que está se passando entre nós, mas é tão misericordioso que nos dá a chance de falar assim, ok, eu sei que o que eu estou a pensar é errado, eu sei que o que eu estou a pensar não agrada a Deus, eu sei que o meu coração está a sentir coisas que não agrada a Deus. E nós sentimos que é algo que não agrada porque a nossa alma fica turbulada. É algo mesmo que deixa dentro da nossa alma uma escuridade, ou seja, uma escuridão, algo que nos aquieta a alma. Então sabemos que é mau, entende? Sabemos que é mau porque Deus nos colocou uma consciência como um alerta, é um alarme que nós temos dentro de nós para saber o que é bom e o que é mau. Okay? E Deus não vai dizer, não, e cuidado, a minha filha vai cair no pecado, eu vou para lá, eu vou correr, anjos vão lá, defenda a minha filha, defenda meu filho para não pecar. Não, Deus não vai fazer isso, porque Ele já colocou a consciência dentro de nós, para saber o que é bem, o que é bom, o que é mau, e também Ele também já nos deu a escolha. Olha, tens 2 caminhos, ou segues por aqui o caminho das trevas, morte eterna, ou segues aqui o caminho com Cristo Jesus, vida eterna. Somos nós quem escolhemos. Então não pensemos que Deus vai estar aí, não, a minha filha não vai aqui, não vai, não. Deus dá livramento,
Mas nós temos que entender que quando estamos a pecar de abuso, quando estamos a fazer coisas de propósito, sabendo que é mau, temos que entender que o Espírito Santo não vai estar aí em cima de nós, não. Vamos ter que arcar com as consequências. Não vamos guardar sentimentos ruins dentro do nosso coração, mas deixar que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque tem vezes que dá raiva. Mas nós temos que entender que temos que deixar na mão de Deus, porque Deus já, só no pensamento, para Ele já estamos a pecar. Já é pecado, porque Ele já conhece o nosso sentimento, já conhece tudo aquilo que está entre nós. Então não precisamos fazer reserva para Deus. Entende? Eu, por exemplo, e dentro do meu caixote de lixo, porque aqui no país onde eu moro, então, tem um caixote, tem vários caixotes de lixos para fazer, por exemplo, reciclagem de plástico, reciclagem de vidro, reciclagem de cartão, não de papéis, reciclagem de várias coisas, não? Mas tem um também que é de comida orgânica, não? Que é o resto da comida, mas tem um que especificamente que é o único que provavelmente se paga, não? Todo final de mês. Então, esse é o caixote preto que se põe todo tipo de lixo misturado. Mas o que acontece? Tem sempre alguém lá na área onde colocamos todos os caixotes de lixo aqui no prédio, tem sempre uma pessoa que eu não sei quem é, vai lá e coloca dentro do meu caixote de lixo, com todos os caixotes que há aí, não? E vai lá, coloca dentro do caixote do meu lixo. Aí, sempre. Abrimos o caixote de lixo, está aí. Hoje mesmo, quando fomos lá aí para colocar o lixo, já estava aí um monte de lixo dentro do caixote. Não sabemos quem é. O meu coração de imediato saltou. Eu dentro da minha mente, eu falei assim, eu vou lá e vou escrever isso, mas o outro aí, vou escrever, vou dizer que se colocarem isso, vou lá. Imediatamente foi o que veio na minha mente, que se colocarem isso, e vou lá e vou denunciar, porque isso não é justo, porque tal, não. De imediato, isso que veio na minha mente, o meu coração começou a ferver, porque o caixote de lixo cheio, uma pessoa no mesmo prédio, colocando lixo aí, de abuso, sabendo que esse é o único caixote de lixo que é para pagar. Então, automaticamente, dentro do meu coração, a minha mente automaticamente pensou isso. Aí, assim, eu fiquei assim. Mas de imediato eu falei, meu pai, limpa o meu coração. Acalma meu coração. Que seja o Senhor a me dar a direção para saber como eu lido com essa situação. Que seja o Senhor a me dar a direção para saber como eu lido com essa pessoa. Para saber o que eu faço com esse caixote de lixo. Entende? Porque é assim, por mais chave que nós coloquemos, por mais isso que nós coloquemos, sabemos que há mais caixotes. E essa pessoa vai em mais caixotes. Nós temos que entender que quando andamos com Cristo Jesus, de todo mundo que pode colocar o lixo dentro do seu caixote, vai colocar justo no teu. De todo mundo que pode perturbar no trabalho, vai te perturbar justo a ti, que segues a Cristo. De todo mundo dentro da família que pode ir lá e fazer maldade, vai justo para ti, para fazer maldade. Porque é assim como as trevas trabalham. É assim como o mal trabalha, confabula. Tudo em contra para aqueles que obedecem a Deus. Para quê? Para poder fazer com que nós, na frente de Deus, tenhamos alguma coisa para que eles nos acusem. Nós temos que entender que, por isso mesmo Deus está a falar aqui, ouve-me ouve-me, vós que conheceis a minha justiça, povo em cujo o coração está na minha lei. Então nós que já conhecemos a palavra de Deus, nós que queremos obedecer a Deus, nós que andamos com Cristo, Deus está a falar conosco. Ouve-me, vocês que conhecem a minha lei, vocês que conhecem a minha palavra, ouve-me o que eu estou a dizer. Ele falou assim, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Então ele está a falar aqui, não tememos pelo aquilo que o outro está a fazer para nos injuriar, para nos oprimir, para nos fazer cair no chão, para nos fazer ou seja, tomar decisões para depois nos arrepender. Pelo contrário, vamos manter aí e não temer. E deixar que seja o nosso justo juiz a colocar as coisas em ordem. Porque eu digo, de imediato, porque somos seres humanos. Não pensamos que com o Espírito Santo não vamos sentir sentimentos e emoções. Porque não somos robôs. Temos sentimentos. E tem coisas que doem. Tem palavras que ferem. Tem atitudes que nos deixam aí mesmo aí com o fogo e sobre a cabeça. Mas temos que entender que a primeira posição, a primeira coisa a fazer é posicionar-se em Cristo Jesus. Espírito Santo, olha, a minha vontade é fazer isso, mas eu não vou fazer para não desagradar ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor me vai dar direção para saber como eu lido com essa situação. E o Espírito Santo vem e dá. E eu confio que Ele vai me dar.
O meu coração está descansado. Não estou nem preocupado quem está a fazer esse tipo de trabalho com o meu caixote de lixo. Não estou preocupado com nada. Estou só confiante de que Deus vai fazer. Mas não é que eu estou com sede de vingança. Tá? Não, porque automaticamente a fazer a oração, o Espírito Santo limpa o nosso coração. Porque imagina se eu, de repente eu vou para o quarto dos caixotes de lixo, eu vou lá e encontro de frente com a pessoa que está a fazer esse trabalho com o meu caixote de lixo. Tem pessoas que pegam aí mesmo aí, batem um no outro, começam a rogar praga, isso mais outro. Mas sendo Jesus limpar o nosso coração, até Jesus pode ser que me use para evangelizar essa pessoa, para levar ela também para Cristo Jesus. Então temos que entender que tudo coopera para aqueles que amam o Senhor, tudo coopera para aqueles que obedecem a Deus. Nada é por acaso, nada acontece por acaso. Então nós temos que entender que, deixar nas mãos de Deus, Ele vai fazer com que aquele que nos está a oprimir, aquele que nos está a injuriar, aquele que está aí a fazer guerra para nos tirar a nossa paz, Deus vem e coloca tudo no lugar. Por isso que Ele fala, ouve-me aqueles que conhecem a minha lei, aqueles que dentro do seu coração está a minha palavra, está a obediência a mim. Não tem mais, não tem mais. Aqueles que vos fazem injúrias, aqueles que vos provocam, aqueles que vos tiram de sério, não tem mais, porque eu sou o justo juiz. E fala assim, porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Ele está a falar aqui o que vai acontecer com aqueles que estão a fazer maldades. Mas nós temos que entender que, pelo fato de que Deus venha colocar ordem, pelo fato de que Deus venha fazer justiça com quem nos está a injuriar, não significa que nós temos que sentir sede de vingança. Pelo contrário, temos que limpar o nosso coração para que seja o Espírito Santo a fazer a sua justiça. E não nós a querer fazer da nossa forma. Porque Deus não vai trabalhar com um coração que está com sede de vingança. Deus não vai trabalhar com um coração que está com aí, olho por olho, dente por dente. Deus não vai fazer isso. Porque Ele sabe que esse coração está sujo. Ele sabe que esse coração, se Ele fizer a sua justiça com o outro, nós vamos sujar ainda mais o nosso coração. Nós não podemos estar sempre a desejar, não podemos, baixo de nenhum conceito, baixo de nenhuma causa, nenhuma situação, não podemos estar com o nosso coração com desejo de vingança. Vingança só pertence a Deus. E o que Deus faz, suponhamos, o que Deus faz é justiça. Porque cada um vai colher o que plantou. Não é porque Deus castiga, não. Cada um colhe o que plantou. É assim. As nossas atitudes sempre vão ter uma consequência. Para bem ou para mal. Ok? Então, é guardar isso no nosso coração e entender que a nossa salvação não tem preço. A nossa paz não tem preço. Então, às vezes, por mínimas coisas, perdemos a nossa paz. Às vezes, por não deixar na mão de Deus aquele que nos está a oprimir e guardar tudo no nosso coração, perdemos até o nosso relacionamento com Deus. Perdemos até bênçãos. Perdemos essa paz que esse é o entendimento que Cristo falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus está a falar que vamos ter tribulações, é porque vamos ter tribulações. Mas é com Cristo Jesus. Não vamos estar sozinhos, porque Ele falou assim, e que passaremos pelo fogo, passaremos pelas águas, passaremos por tribulações, mas eu estarei convosco. Então Ele não falou assim, não, eu vou te livrar das águas, eu vou te livrar do fogo, eu vou te livrar das tempestades, vou te livrar do deserto, vou te livrar das tribulações. Ele não falou isso. Ele disse, passarás pelas águas, passarás pelo fogo, passareis de aflições, tribulações, mas eu estarei convosco. Então temos que entender que vamos passar, vamos estar aí dentro. Igual que Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou eles de entrar dentro da fornalha de fogo, mas Deus esteve com eles lá dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou a Daniel da cova dos leões. Daniel entrou dentro da cova dos leões, mas Deus esteve lá dentro com ele. E não foi devorado. Os leões tiveram que fechar a boca. Assim também como muitos também vão ter que fechar a boca. Quando viram o Deus que nós servimos, o Deus que nós obedecemos. Entende? Então, nós temos que entender que vamos passar por situações. Jesus também passou também pela crucificação. Mas foi ressuscitado.
Então Deus não nos vai livrar de situações. Isso temos que entender que isso é para a honra e glória do nosso Deus. Situações assim, seja mínimo, seja grande, é para que o nome do nosso Deus seja glorificado, seja exaltado. Entende? Por isso ele falou, passarão. Nós vamos passar. Mas a diferença é que Ele estará conosco, não vamos estar sozinhos, não. Não vamos estar sozinhos, então não vamos pensar que eu aceitei a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, então agora não há problema, então agora não há lutas. Pelo contrário, vai haver mais lutas ainda, mas para nos fortalecer. Assim como quando falaram, não, e as irmãs do Lázaro mandaram ir buscar o Senhor porque Lázaro está à beira da morte. Ele falou, a morte, não, a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas sim para que o nome do meu Pai seja glorificado. Então, ele não evitou que Lázaro morresse, não evitou, deixou morrer, até deixou passar X dias antes de ir lá ter, para que mesmo fosse confirmado que não foi, porque antigamente, quando morriam as pessoas, deixavam ela aí por uns dias, para confirmar que realmente estava morto. Porque às vezes podia ser que não estivesse morto, podia levantar outra vez. Então Jesus chegou depois desses dias, para confirmar mesmo que não foi porque teve uma tontura aí e de repente acordou. Não, chegou mesmo quando o corpo ia. Até uma das irmãs falou assim, Senhor, o corpo já deve estar cheirando mal. Entende? Isso já não tem mais solução. Mas aí mesmo onde Jesus vem, onde tudo cheira mal, onde parece que não tem solução, onde parece que tudo está podre, onde parece que já é só mesmo tirar no lixo, é só mesmo tirar a toalha. Aí onde Deus vem e restaura, onde Deus vem e faz edificação aí para os seus filhos. Entende? Então nós temos que entender que Deus não nos vai livrar das tribulações. Pelo contrário, essa tribulação nos vai fortalecer, e ainda também vai nos fortalecer, principalmente na nossa vida espiritual com Deus. Vamos conhecer e ir tendo relacionamentos e conhecer quem é o nosso Deus, experiências incríveis com Deus, entende? E também o nome do nosso Deus vai ser exaltado. Então, para ter experiência com Deus, assim como os homens aí que passaram pela Bíblia tiveram experiência com Deus, temos que passar pelo fogo, temos que passar pelas tribulações. Tem que ser assim, porque às vezes, para que nós possamos guardar a nossa salvação com Cristo Jesus, às vezes temos que passar por tribulações. Por quê? Porque senão damos por sentado que não precisamos buscar a Deus. Qual é o momento onde mais buscamos a Deus? Não é nas nossas tribulações? Então é por isso mesmo. Se Deus nos deixar tudo lá e assim, estaríamos relaxados. Mas passamos por... Não é que Deus provoca tribulações, não. O mal mesmo vem para nos tirar a paz. Mas Deus permite para que o seu nome seja exaltado e também para nos dar estrutura nesse mundo que é mau, nesse mundo perverso, nesse mundo que todo mundo quer fazer olho por olho, dente por dente. Então Deus dá aos seus filhos estrutura para não ser comidos pelos leões. Dá aos seus filhos estruturas para que não sejam queimados aí na fornalha. Pelo contrário, para que sempre saiam vitoriosos. Entende? Então vamos curar a nossa mente. Vamos curar a nossa mente, porque a nossa mente tem poder. E entender que para Deus, só pelo fato de estar a pensar, já estamos a pecar. E temos um claro exemplo, o que Deus Jesus aí falando que só pelo fato de o desejar, de estar aí a pensar em estar com um homem ou com uma mulher, já estamos cometendo o adultério. No 7 também, sete coisas que Deus odeia. Só pelo fato de estar a maquinar o mal dentro do nosso coração, também já estamos também a fazer com que entremos em pecado. Ok? Vamos curar a nossa mente, entender que vamos confiar em Deus, assim como está a falar aqui. Não tem mais esses homens, essas pessoas, porque minha é a justiça. Ok? Então vamos fazer a nossa oração, agradecer ao Espírito Santo por mais uma direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Jesus Cristo, Pai, obrigado por mais uma direção, meu Pai. Ô Espírito Santo, nos dá força, porque tem situações que às vezes é difícil de perdoar. Tem situações que às vezes, meu Pai, dá raiva, sentimos sentimos vontade mesmo de fazer todas as coisas olho por olho, dente por dente, meu Pai. Mas o Senhor não nos ensinou assim. O Senhor nos ensinou a ser luz, a ser o sal do mundo, sim. O Senhor nos ensinou também, Pai, a entender que a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra as trevas. Então que nesse momento, Pai, o Senhor possa limpar nosso coração de todo o rancor, de toda a mágoa, de todo o ódio, meu Pai. E que sejamos firmes nos momentos maus, que entendamos que o Senhor não vai evitar tribulações na nossa vida, mas sim, o Senhor estará conosco dentro dessas tribulações. Então que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor fortaleça cada um aqui presente, para que não seja
guiado pelas suas emoções, nem pelos seus sentimentos, mas sim pela razão, sim pela fé, sim na confiança que a tua palavra é real, que pela tua palavra, meu Pai, é a única espada que temos para enfrentar todos os tipos de problemas, meu Pai. Ó Espírito Santo, perdoa nossos pecados, perdoa nossas ofensas, também perdoa quem nos tem ofendido, meu Pai. Limpa o nosso coração, lava o nosso coração com o sangue de Jesus. Lava a nossa mente com o sangue de Jesus, meu Pai. Passa, meu Pai, passa desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés, retirando com a tua mão, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, Espírito Santo. Oh, meu Pai, te agradecemos por mais um dia, te agradecemos pela tua misericórdia, meu Pai, pela tua bondade infinita. E que nesse momento, Pai, o Senhor possa nos dar uma noite cheia da presença do teu Espírito Santo. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembre, vamos cuidar da nossa mente, que daqui depois passa para o nosso coração. E muitas das vezes é o coração mesmo que recebe primeiro e manda para a nossa mente aí, maquinando, bombardeando aí com pensamentos negativos, pensamentos de derrotas. Por isso não vamos aceitar isso, porque temos um Deus grande que quer fazer justiça na nossa vida e quer que o seu nome seja exaltado, ok? Deus vos abençoe.